Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e jusfilósofo cristão. Também, igualmente, para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo para os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas para ambos, que o propósito do presente canal em que pese consiste exatamente em 3D, ou seja, em 3 dimensões, onde na primeira dimensão, representada pelo formato D1, diariamente compartilho com vocês temáticas das mais diversas, versando sobre as mais também diversas ramificações do direito, do devido exercício da cidadania, bem como direito à saúde, direitos fundamentais, direito à dignidade da pessoa humana, direito de propriedade, direito de vizinhança, pois o direito de propriedade em que pese somente é absoluto quando observado o direito de vizinhança. Trato de direitos, todos os tipos de direitos básicos de obrigação, direito que você tem quando adquire ou compra um imóvel direto às construtoras, junto ao sistema financeiro da habitação da Caixa Econômica, o Banco do Brasil e demais bancos privados também vinculados e que trabalham com o sistema financeiro da habitação. Sobre temáticas, o direito que você tem ou não tem sobre quando participa de um certame, concurso público, direito que você tem quando você compra um carro e é objeto de busca e apreensão, o direito que você tem quando tem seu nome anotado irregularmente no SPC, Serasa, CDC, o direito que você tem sobre o aspecto previdenciário, quando você, por exemplo, entra com um pedido junto ao 135 do INSS ou junto ao próprio sistema, o site do INSS e o seu benefício, por exemplo, passa tempos, 1, 2, 3, 4, 5 meses, e em muitos casos aí até chega se aproximando e ultrapassando o ano, e o INSS não julga. E aí você aqui nesse canal, você saberá o seu direito e a razão pela qual desde já lhe dou, que vos dou de se cadastrar no presente canal, se ainda não for, para você poder diariamente fazer parte desta Universidade do Conhecimento, para você fazer parte do canal da cidadania, que diariamente não ouvidará, tampouco hesitará em fazer o maior esforço para te ajudar de alguma forma nos mais diversos problemas que você tem e até mesmo para te acautelar ou evitar que você entre em mais problemas. Ademais, o propósito do presente canal também é dividido em 2D, quando eu trato dos mais diversos temas de autoajuda utilizando os princípios da filosofia, neurociência, psicanálise baseada em Klein, Freud, Jung e Lacan, cujas disciplinas há muito tempo, há muitos anos, venho estudando, pesquisando, me estendendo e, por que não dizer, me verticalizando, e esta é a razão pela qual me sinto bastante legítimo e confortável para doravante ou a partir deste momento compartilhar diariamente com você os mais diversos conhecimentos que ao longo dos mais diversos anos vem acumulando. E como conhecimento não se guarda e sim se compartilha, venho diariamente tentando, pelo menos, de compartilhar com você de forma gratuita estes conhecimentos que eu obtive ao longo de mais de 50 anos de minha vida. Razão pela qual, desde já, lhes dou mais uma razão para você se cadastrar no presente canal. E informo também para os senhores e senhoras, contudo, que o terceiro propósito do presente canal, com efeito, também consiste no formato 3D, que eu batizei de ajuda do alto, pois quando não conseguimos dirimir ou resolver os problemas na primeira instância, que é da cidadania, onde eu trato e lido diariamente com o direito dos homens, a gente recorre para a segunda, do bloco D2 de autoajuda, que eu trato, uso a psicologia, psicanálise, Klein, Freud, Jung e Lacan, sobretudo os princípios da filosofia, que é amiga do saber, que
com base na arque, sobretudo na dialética de pergunta e resposta, a gente acaba encontrando um meio termo, como defendia Buda, por meio da sua transcendental tese, ou por querer dizer doutrina, do Zen, ou seja, o caminho do meio, sem nos apegarmos aos extremos. Não à toa, todo templo budista em que pese, você vai ver 4 ou 3 portas, mas somente uma, ou seja, do meio, está aberta, exatamente porque a gente não pode atender Deus e o diabo ao mesmo tempo. Conciliar, quando eu falo conciliar, se harmonizar nessa nossa natureza humana, de pecadores, dessa nossa miserável natureza humana, de finitude, de existencialista, de materialismo, não significa dizer que a gente tem que agradar gregos e troianos, não significa igualmente, por via reflexo, dizer que devemos agradar Deus e o diabo. Não, a gente tem que encontrar o meio termo, como defendia Buda, que viveu 500 ou 600 anos antes de Cristo, e praticamente, como eu já escrevi um artigo, um vídeo aula que está postado aí, cujo título é exatamente sobre por que as religiões dividem mais do que unem o povo de Deus. Está aí, está bombando aí no YouTube. Convido você também a visitar o presente canal, porque lá você não somente terá a oportunidade de ver esse vídeo aula, como de mais outros que eu falo também, quem pode e quem não pode ter a sua CNH, passaporte e direito de participar em concurso público, literalmente suspenso por eventual dívida e ação ou processo de execução na justiça. Tudo isso está lá, você tem acesso, e esta é uma razão para você se tornar membro do presente canal sem nenhum custo, ou seja, de forma gratuita. E quando chamo, falo que no bloco 3D, é porque realmente utilizo quando a gente não consegue dirimir esses problemas. No bloco 1 e 2, que versa sobre a lei e o direito dos homens, e especial filosofia, a psicanálise de Sigmund Freud, que é considerado o pai da psicanálise, sobretudo, Klein Jung, Lacan, e por que não falar também dos preceitos micro e macroeconômicos, que também irei compartilhar com vocês para dar dicas de economia, o que vocês podem fazer para ajudar de alguma forma no teu dia a dia, no teu orçamento familiar, porque quando a gente, em tese, não consegue ganhar mais, a gente tem que reduzir custos. Quando a gente está no fundo do poço, a gente tem que parar de cavar o buraco para tentar voltar à superfície. E isso também se aplica na nossa dinâmica, nosso cotidiano doméstico. E aí, quando eu falo do formato 3D, é porque quando a gente não consegue dirimir essas coisas, os mais diversos conflitos que não hesitam, tampouco fazem a menor cerimônia de roubar o nosso sagrado sono, a gente tem aqui uma terceira instância, que é a instância do Tribunal de Cristo, que essa a gente deve confiar. Razão pela qual lhe dou o terceiro motivo para se cadastrar no presente canal. O Trouxi, em que pese também, chama a atenção dos senhores e senhoras, com devido respeito, para informar que quando chamo e convido os senhores para se cadastrar no presente canal, é porque o simples fato de você se cadastrar no presente canal, para além de continuar a me motivar por exemplo, enquanto você está dormindo, notadamente a quase 2 horas da manhã, eu estou aqui estudando, estou aqui preparando uma aula para compartilhar com você, para quando você acordar, servir de alimento da alma. E esta é a razão pela qual o primeiro motivo que lhe dou para se cadastrar no presente canal, sem contudo olvidar ou enaltecer a importância que você tem e que os benefícios, que não são poucos, que você terá diariamente de poder ter acesso às mais diversas aulas sobre o devido exercício da cidadania, de autoajuda e de ajuda de auto. Ademais, também, não é nem um pouco demasiado no ponto lembrar, apenas a guisa de informação, que o fato de você se cadastrar no presente canal também está fazendo aquilo que revela o propósito e a vontade de Deus. E apenas a título de exemplo, quando
nos diversos vídeos, aulas que eu falo de religião, de teologia, notadamente de teologia, ou seja, da palavra de Deus, notadamente do primeiro livro até o último, primeiro livro de Gênesis escrito por Moisés até o último, é escrito por João na ilha de Patmos, na Grécia, a saber, o livro escatológico de Revelação, ou seja, Apocalipse. Eu falo que Deus gostou tanto, gostou do mundo de tal maneira que não olvidara em se fazer, abrir mão do trono de Deus, da pessoa de Deus, para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, a fim de ser nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, ou seja, o amor, Deus amou o mundo de tal maneira que não olvidara em dar seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para ser o nosso Salvador, Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, quando ele se fez maldito para nos fazer bendito por meio de sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no terceiro dia, sua igreja de Filadélfia, que pese, foi literalmente reerguida por meio do seu corpo, a luz do corpo da mente e do poder que brota do sangue de Cristo. E esta é a essência, e este é o pão da vida. Nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou brota da boca de Deus. A palavra de Deus nada mais é do que Deus se expressando e se manifestando para além da boca e das ações humanas. Outro sim, por vir reflete também a palavra de Deus, se faz presente no nosso dia a dia por meio dos mais inefáveis objetos do ato da criação dos céus e da terra. E esta é a razão pela qual Deus amou o mundo de tal maneira que ele derrama a sua graça, a sua unção divina, a sua bênção para bons e ruins, justos e injustos, para ninguém dizer que ele é tirano, ninguém dizer que ele é seletivo, não obstante ser. Quando digo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para se crucificar, para pagar um pecado que é de todos nós, com a sua primeira lágrima lá do jardim Getsêmani e as outras 6 na cruz, é exatamente porque ele derrama a sua unção divina para bons, ruins, justos e injustos, não obstante ter os seus queridos. Ou seja, Jesus naquela época não tinha só 12 homens para escolher, mas escolheu 12. E dos 12, ele foi literalmente seletivo, com 3, a saber, João, que escreveu o último livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, com base na Nova e Eterna Aliança, escolheu Tiago e o cético Pedro Simão. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que, não à toa, a mesma chuva que rega a lavoura dos bons, por via reflexa, é a mesma chuva que rega a lavoura dos ruins. Assim, por via reflexa, o mesmo sol que ilumina o dia dos justos é o mesmo sol que ilumina o dia dos injustos. Mas Deus existe também o seu galardão especial para os queridos, como ele tinha, como Jesus tinha João, Pedro e Tiago. Igualmente, por simetria, quando eu digo que todos vocês são bem-vindos e bem-vindas, até aqueles que não estão literalmente cadastrados no PL Canal, e para mim não tem distinção, mas para você poder, assim como Deus derrama a sua graça divina para bons, ruins, justos e injustos, ou seja, o mesmo sol que ilumina o dia dos bons é o mesmo que ilumina o dia dos ruins, a mesma chuva que rega a lavoura dos justos é a mesma chuva que rega a lavoura dos injustos, mas ele guarda seu guardadão para aqueles que o seguem. Ele corrige os que o amam e castiga os que o aceitam. Razão pela qual na vida não há ninguém tão rico que não precise de algo, assim como ninguém tão pobre que não possa contribuir de alguma forma com algo, ainda que seja uma palavra amiga, um aperto de mão, um abraço, e um like, e um compartilhamento, e um cadastramento no presente canal. Pois se você se cadastrar, você, para além dos direitos que já tem, como Deus derrama para bons, ruins, justos e injustos sol,
mesmo sol e a mesma chuva, aqui também, por via reflexa, como eu utilizo e me baseio na mente de Cristo, e também ensino você a fazer o mesmo, o ato de você, o ato humano de você apenas apertar aí, sem custo nenhum, e se cadastrar no presente canal, lhe possibilitará, para além de me continuar a me motivar a acordar de madrugada e preparar aulas para compartilhar e de alguma forma tentar te ajudar no teu dia a dia, o teu simples reflexo, você também está abrindo uma porta para você continuar a compartilhar comigo as mais diversas e complexas aulas versando sobre os mais diversos direitos que é inerente a cada um de vocês. Dito isto, e para que o presente vídeo não fique maior do que isto que estávamos a falar pretende, já parto exatamente e diretamente para o título de hoje, a saber, como já venho divulgando e publicando nos últimos dias, resolvi semana passada criar uma série para fazer a interpretação das clássicas parábolas ditas por Jesus em sede da nova e eterna aliança, e por que não dizer em sede do novo testamento. Jesus não obstante a Bíblia, que entenda-se, existe a Bíblia católica, composta por 73 livros, que foram literalmente homologados, canonizados pelo Vaticano, pela Cúria Romana, e aí, portanto, são considerados oficiais, é o catecismo. A missa que você assiste do Vaticano é a mesma que você assiste no Seminário de São Pedro. A missa que você assiste, que está sendo, a liturgia que está sendo ministrada no Vaticano é a mesma que você assiste na sua igreja católica, seja de Ponta Negra, seja de Mirassol, seja da Catedral Natal, seja a catedral que for do mundo, é a mesma missa, é a mesma palavra, é a mesma liturgia, pois tudo é pré-estabelecido, tudo é determinado no Vaticano, e todos os sacerdócios, começando de padres, bispos, cardeais e etc., são obrigados a cumprir. E esta é a razão pela qual, por exemplo, a Bíblia Católica tem 73 livros e a protestante 7 a menos, ou seja, 66, a partir da Reforma Protestante de 1517, pelo monge alemão, a saber, Martinho Lutero, onde, em sede de suas 95 teses de caráter teológico, jurídico, político e econômico, ele tentava reformar aquilo que em tese entendia estar deformado, porque só existe reforma e demanda-se reforma de algo que ao longo do tempo foi se deformando. E essa é a razão pela qual o monge alemão Martinho Lutero, em idos de 1517, não ouvidara em tentar promover a clássica histórica, e por que não dizer transcendental, reforma protestante, que serviu de base para a instituição ou criação das mais diversas denominações protestantes no mundo inteiro. E como já havia dito a Lures, Abraão, para além de ser patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, em que pese aquela aliança a promessa feita por Deus a Abraão de torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que os grãos de areia na terra e o número de estrelas no céu, em que pese foi literalmente cumprido, pois Deus jamais ficará devedor de nenhuma de suas promessas. Céu e terra passarão, mas as escatológicas promessas e palavras de Deus jamais hão de passar. Razão pela qual Deus cumpriu o pacto, a aliança feita com Abraão, e que se estende a todos nós. Somos filhos, somos herdeiros deste pacto, somos destinatários final como os filhos adotivos, pois os filhos originários no início eram judeus e semitas,
o Hebreus, mas a partir de Paulo de Tarso, houve uma ruptura desse sistema, pois Deus, no alto de sua grandeza, por meio do seu Filho unigênito, a saber que Jesus entendeu que teria que avançar na história, assim como tudo, assim como a sociedade avança, uma sociedade é mutante. Jesus entendeu no alto de sua grandeza que tinha que também fazer a reforma do Antigo Testamento. Não à toa você vai encontrar alguns conflitos de caráter eminentemente apenas literário, que também serão objeto, não hoje, que eu irei explicar a diferença do Antigo e Novo e porque existe tantos conflitos, em tese, alguns chamam de contradição, mas eu vou provar que, não obstante existir isso, não foi à toa. Nada que Deus faz é à toa. O Deus de ontem é o mesmo de hoje, será o mesmo de amanhã, ad eterno. Ele, até antes de pensar, ele sabe. Ele sabe quantos grãos, não somente de areia tem na terra, como sabe o número de fio de cabelo que você tem no seu cabelo. E não só sabe antes de você pensar o que você vai pensar, e ele não somente conta as estrelas, que não são poucas, bilhões lá no cosmos, como também dá nome a cada uma, razão pela qual ele é portador, ou seja, Deus é portador de um inefável caráter de onisciência e onipotência, onisciência, onipresença e onipotência. Ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não se submete à lei da atração, tampouco à lei ou às leis dos homens, pois ele é atemporal, por isso que a gente pede algo e às vezes ele atende, mas não no nosso tempo, e pior ainda da maneira que a gente pede, e sim dentro do seu modus operandi. Ele é onisciente porque está em onipresente porque está em todos os lugares, onisciente porque antes até da gente pensar ele sabe o que a gente vai pensar, e por via reflexa é onipotente porque pode tudo, ele é o todo-poderoso. Quanto maior nossas fraquezas, maior o seu poder. Coríntios 2:12. Quando ele diz para Sarai, que mudou o nome de Sara para a princesa, que era a mulher de Abraão, e engravidou-la quando ela tinha 99 anos. E ela disse, como, Senhor, uma mulher com mais de 99 anos, cuja sua fertilidade já cessara mais de meio século, engravidar? E Deus, ouvindo a conversa de Sara, disse, você não pode, dada a sua miserável natureza humana, mas eu posso, que eu sou o Todo-Poderoso. Quanto mais fraco você está, maior meu poder diante de ti e diante daquele que te tenta fazer o mal. Vejo, portanto, o inexorável amor de Deus. Então, esta é a razão pela qual escolhi falar no dia de hoje sobre o tema, as parábolas. Porque, por exemplo, a Bíblia da Igreja Católica, como havia dito, 73, homologada pelo cânono de Roma, cânono do Vaticano, e que é utilizada por todas as milhares de igrejas espalhadas pelo mundo, sob a égide da Santa Sé, que é que tem personalidade jurídica de representar a cidade do Vaticano no mundo inteiro. E, voltando para a temática, que irei começar hoje a interpretar a primeira parábola das mais de 40 dita por Jesus no Novo Testamento, espalhada lá no livro de Marcos, Mateus, Lucas e etc. As parábolas, qual a razão de Jesus falar em parábola? E como já havia dito, a Bíblia, a primeira interpretação da Bíblia foi feita de aramaico para o grego, depois do grego para... Não de aramaico não, do hebraico para o grego, depois do grego para o latim. Mas Jesus não falava nenhuma dessas línguas. Jesus falava aramaico, que é uma linguagem da Síria da época, é uma linguagem afro-asiática, e que os semitas, muitos chamam de semita, para quem não sabe, são sinônimo de judeu, de hebreus,
Então é uma língua originariamente falada pelos semitas na região do Oriente Médio, na região que dividia a África da Ásia, que existe, por exemplo, o Egito, parte do Egito, norte do Egito, que pertence uma parte ao continente asiático e outra à parte asiática. E isso nos mostra que essa língua foi originária daquela região, aquele misticismo ali, daquelas duas regiões da Meso, ou como podemos chamar, Afro-Ásia, o Afro-Asiático. E Jesus não falava nem hebraico, nem grego, tampouco latim, e sim aramaico. E não à toa seu nome em aramaico é Yahshua HaMashiach, que significa Jesus Cristo, o Messias. Ou seja, o nome de Jesus em aramaico significa Yahshua HaMashiach, que significa Jesus, o Messias, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor e sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E hoje escolhi, para iniciar nossa série de interpretação de parábolas, falar sobre uma delas que é muito clássica, muito conhecida e nos permite fazer uma grande reflexão acerca desse estado de coisa que o mundo está a falar, que está revestido num estado de legitimidade, crise de legitimidade, legalidade, onde as pessoas chegaram ao ponto a ficar desprovidas de valores éticos e morais, até mesmo chegando ao ponto de parecer com um lilicha, que é uma pessoa que vive desprovida de valores éticos e morais, insere desse mundo materialista que mais valor tem em detrimento de ser. Como dizia Schopenhauer, o homem vive numa sede de ter com o tédio de não poder possuir, porque às vezes o que ele possui não é legítimo, e aí vive foragido, aí vive se escondendo da justiça e etc. Não pode mostrar a cara, não pode colocar o travesseiro, a cabeça do travesseiro. E aí, diante desse existencialismo, dessa ideia de que somos finitos, só Deus é eterno, se faz extremamente necessário trazermos o alimento da alma. E hoje escolhi como início da primeira interpretação das mais de 40 parábolas ditas por Jesus aos discípulos e aos fariseus da época, os saduceus, a parábola do fermento, que está, por exemplo, apenas para você se situar aí na sua Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, ela está ao longo de quase todos os livros da Bíblia, mas em especial dos livros de Lucas 12, 20 e 21, Lucas 12, 1 a 7. Você vai encontrar também Mateus 16, 5 a 12. Vai encontrar em Mateus também 16, 18. Vai encontrar em Mateus também em 5, 13, 14. Todos lá eles falam, todos esses livros, por meio de Mateus, Lucas, você vai ver essa passagem do fermento que Jesus disse: fuja do fermento dos fariseus. Mas antes de dizer o que significa e ensinar para vocês o verdadeiro espírito do que Jesus quer dizer, chamo a atenção de todos para além, né, de enaltecer, dizer a razão pela qual, falar da razão pela qual Jesus, apesar de a Bíblia ter sido interpretada pela primeira vez nos mais remotos e diversos tempos e lugares, por 70 intérpretes, notadamente egípcios, a primeira, onde foi feita a primeira interpretação do hebraico para o grego e depois do grego para o latim. Mas Jesus não falava nenhuma dessas línguas, e sim o aramaico, cujo seu nome significa Yahshua HaMashiach, que significa Jesus Cristo, o Messias. Mas, porque Jesus falava em parábolas? Antes de dizer porque Jesus falava em parábola,
vou citar, por exemplo, Jesus, antes de morrer na cruz, ele falou 7 palavras antes de morrer. Também não é objeto do tema de hoje, que eu irei preparar uma aula específica para falar a importância das 7 palavras que Jesus falou na cruz e falar também dos contornos e alcance dos 2 ladrões que estavam do lado e ele no meio, porque quem pode aprender com isso. Mas Jesus, entre as 7 palavras que falou no momento da cruz, no momento do seu último suspiro, que segundo a neurociência se dá em torno de 15 minutos ou 900 segundos, que é aquele momento em que você migra da vida para a morte e passa um holograma de tudo que você viveu desde a concepção no ventre da sua mãe até o último suspiro. A neurociência recentemente publicou um estudo dizendo que são 15 minutos ou 900 segundos que o nosso cérebro apresenta atividade cerebral no momento da transição entre a vida e a morte. Ou seja, é uma espécie de EQM, ou seja, experiência quase morte, que muitos passam quando está na iminência de se afogar, quando está na iminência no leito do hospital, passa por essa EQM. Mas a neurociência, há 2, 3 anos, publicou um estudo muito interessante sobre o aspecto da neurociência, nos informando que o cérebro apresenta em média 15 minutos de atividade cerebral após a morte. E aí eu represento exatamente esse estado, esse ato de migração entre a vida e a morte. Mas voltando aqui, quando Jesus estava nesse ato entre a vida e a morte, esses 15 minutos ou 900 segundos, eu dividi, cheguei a 900 segundos, ele disse 7 palavras, mas dentre uma delas, eu vou citar apenas uma, é que ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Eli, Eli, lama sabachthani. Essa foi uma das frases ditas por Jesus no momento da cruz antes de sua morte. E essas palavras Eli, Eli, lama sabachthani significa Deus, meu Deus, por que me abandonasse? E ele falou isso aqui, Eli, Eli, lama, sabachthani, em aramaico, que era a língua que ele falava. E por que Jesus falava em aramaico? Jesus falava em aramaico e também falava em parábola. Explico, como sempre, a resposta de falso alcance. Jesus falava em parábolas, exatamente, falava em aramaico porque era a cultura dos semitas da época, lá da região da Síria, do Oriente Médio, lá da região da Afro-Ásia, o Afro-Asiático, de seus descendentes, da linhagem do rei Davi. E, para além disso, ele não somente falava em aramaico, como também falava em parábola, a partir do momento em que ele passou a ser objeto de perseguição pelos judeus e os saduceus, onde, quando ele se batizou aos 30 anos, a história no Novo Testamento de Jesus aparece a partir dos 30 anos. De 30 anos para trás você vai encontrar em outros livros que não estão no cano da Bíblia. Isso aí também será objeto de um vídeo aula onde eu irei verticalizar para você entender os contornos e alcances dessa passagem. E o que Jesus fez antes dos 30 anos. Porque o que você vê na Bíblia, tanto na católica como na protestante, é a vida de Jesus dos 30 anos, quando o João Batista o batiza no Rio Jordão, por imersão, mergulhando, e a partir de então ele começa a sua trajetória pregando na igreja primitiva. Mas Jesus falava não somente em aramaico, como também passaram a falar em parábolas, e na Bíblia, ao longo da Bíblia, tem mais de 40, eu vou falar cada uma delas. E aí chama mais uma razão para você se cadastrar no canal, para você não perder, porque isso aqui, para além de servir de alimento da alma, o teu simples reflexo se virá também
para te ajudar a entender os contornos e alcance da palavra de Deus e você começar a ter a verdadeira intimidade com o Deus desconhecido. Depois eu vou dizer porque muitos chamam ele de Deus desconhecido, ou seja, na época de Epimenides, 500 anos de Cristo, e 500 anos depois, por Paulo de Tarso, que era antigo Saulo e também será objeto de um vídeo aula onde eu irei falar Saulo de Tarso, como Saulo de Tarso, que era o maior e fervoroso perseguidor de Jesus e seus seguidores, se tornou aquele homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança por meio das 13 epístolas de Romano a Filemon, e estes que estavam a dizer ainda entende que ele também pode ter sido o autor da carta de Hebreus, que são compreendidas entre, que tem também as 13 ou 14 capítulos, dada a sua intelectualidade, em razão de o mesmo ter sido ex-aluno de Dr. Gamaliel, que era considerado doutor da Torá, ou seja, Torá, para quem não sabe, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas isso aí também será objeto de um vídeo aula, onde eu irei também ensinar para vocês, com muito amor e carinho, a importância dessa transcendental passagem de Paulo de Tarso. Veja, portanto, por quê e a razão pela qual Jesus falava não somente em aramaico, não à toa seu nome era Yashia Hamashia, ou seja, Jesus, o Messias, como por via reflexa também em parábolas. Ele começou a falar em parábolas exatamente porque era uma maneira de desviar a atenção dos fariseus e dos saduceus, que desde o primeiro momento em que ele começou a sua inefável e transcendental pregação, eles tentavam incriminá-lo. Ele se achava o doutor, o verdadeiro doutor Gamaliel da lei. Existia 3 classes de fariseus. Eram os fariseus, saduceus e os essênios. Os fariseus, eles se preocupavam mais com a questão da Torá, da lei que eles chamavam, que é a lei que eles chamavam era exatamente os 5 primeiros livros Pentateuco, que alguns chamam Pentateuco de 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. E a segunda classe de fariseus, que eram os saduceus, que era mais ligada à questão de cobrança de impostos, política, ligada à questão do sinédrio, que foi uma espécie de tribunal superior criado e dirigido por Caifás para condenar, para processar, condenar e julgar. Processar, julgar e condenar Jesus e ulteriormente, ou consequentemente, crucificá-lo. Gerido sob a égide do governo de Herodes, de Ponto Pilácio, que era o governador, e sob a égide do imperador Herodes. Salvo engano, Herodes. E aí, Jesus, desde o momento que começou sua pregação, a partir dos 30 anos, depois do batismo no Rio Jordão, ele começou a ser objeto de perseguição pelos fariseus, saduceus, e existe uma classe também de essênio, que era uma casta de fariseus mais ortodoxa ainda, que nem, por exemplo, eles respeitavam tanto o sabadá, que era o sábado, o 10 mandamentos, que o homem não podia fazer nada no sábado, que nem as necessidades fisiológicas eles faziam para não ficar impuro. Veio só a mentalidade dos fariseus. E aí esses fariseus começaram a perseguir Jesus até a morte, até acusá-lo, processá-lo, julgá-lo, condená-lo e crucificar na cruz. E aí Jesus criou uma técnica de falar em parábola, exatamente, cujos seus discípulos, até os discípulos, tinham dificuldade de entender. Imagine você que está me ouvindo, muitas pessoas, salvo aqueles que têm o dom de interpretar, aqueles que são mais abastados sobre esse aspecto teológico,
Pois, como eu já havia dito, para você poder entender e compreender os contornos e alcance do inefável mistério da palavra de Deus, você precisa tentar se esforçar a se esvaziar desse corpo, dessa miserável natureza humana, para transcender para um grau de espiritualidade zen, como dizia Buda, o meio. Você precisa deixar a luz acender. Deus está dentro de você. Cristo Jesus está dentro de você. O poder do Espírito Santo está dentro de você. Só que você precisa saber expulsar tudo aquilo que atrapalha que a luz de Deus acenda dentro de você. Aí você vai poder compreender os contornos e alcances. Você vai começar a passar a ter a verdadeira intimidade com o Todo-Poderoso. E não à toa estou aqui, e você vai observar que é sempre quando você está dormindo, na sua grande maioria, que eu estou aqui na calada da noite, notadamente na terceira e quarta vigília, que inicia de meia-noite até 6 da manhã, falando com ele. Sem nenhum roteiro. E não à toa a Bíblia é o único livro que não existe roteiro nenhum. Toda obra literária você vai ver que tem roteiro. É por isso que existem muitas imprecisões de caráter eminentemente literário que não afasta, tampouco macula ou retira a sua legitimidade. E esta é a razão pela qual se faz extremamente necessário um canal da cidadania, um canal tridimensional, onde você tem não somente aula de cidadania, como autoajuda e ajuda do alto, para você poder compreender os contornos e alcances dos inefáveis mistérios que norteiam a palavra de Deus e passar a ter a devida intimidade com ele. Pois na igreja todo cão entra, você não demete ao mesmo. A entrar no culto é entrar na intimidade de Deus. E isso você vai fazer quando você der o primeiro passo, como dizia o grande ativista norte-americano, a saber, Martin Luther King. Apenas dê o primeiro passo. E o primeiro passo você dá parando, ouvindo, pare, olhe e escute, como na linha do trem. Você tem que dar, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o dom do poder do Espírito Santo tem para te dizer. É isso que Jesus diz. Você precisa dar ouvido ao dom do poder do Espírito Santo. Você precisa deixar. Você tem um coração contrito. O que é que tem um coração contrito? Desarmado, manso. Você precisa aprender a importância dos 7 dons do poder do Espírito Santo, como fortaleza, sabedoria, ciência, consciência, domínio. Isso, em especial, temer ao Todo-Poderoso, pois tudo advém dele e tudo a ele pertence. A razão pela qual devemos dar o primeiro passo para aprender a termos a devida e necessária comunhão com o Todo-Poderoso. Quando Deus diz, ou está comigo, vai arder no mar do inferno, ou no fogo do enxofre, ele não está dizendo que é um Deus autocrata. Ele não está dizendo que é um Deus tirano. Ele está dizendo que Deus é para o homem assim como a água é para o peixe. Ou seja, condição sine qua non, indispensável, imprescindível. Se você tirar o peixe da água, ele morre. E assim é o homem. O homem não consegue viver sem Deus. E esta é a razão pela qual Deus diz, ou você está comigo, ou você vai arder no mar do inferno. Porque não há como compreender, ou compreendermos, a manutenção do homem divorciado de Deus. E não à toa tem judeus, tem ateus aí dizendo que é ateu não praticante. Veja só que ponto chegamos. Um ateu dizer que é não praticante, com devido respeito, e admiro um ateu dizer que é ateu não praticante, porque quando ele diz que é um ateu não praticante, em que pese, ele está dizendo que ele é mais cristão do que qualquer outro. Porque ele diz, a hora que o bicho pegar, eu pulo para dentro. Ou seja, ele pode ser tudo menos ateu. Ele pode ser um agnóstico. Pelo viés teísta ou ateísta. Teísta é aquele que fica em cima do muro. Como não tem comprovação científica, porque o ateu, como grande parte dos cientistas, só acredita no que vê por meio da matéria. Como Deus é abstrato, Deus é o espírito, Deus é um fogo, ninguém pode ver, ninguém vai ver, porque ninguém suporta. E não à toa ele destrói e combate os inimigos, o maior potestado, porque estamos não somente numa guerra de carne e de sangue, e sim numa guerra dos principados e do potestado, do bem e do mal. É Deus do lado e o demônio do outro. Então Deus destrói os nossos inimigos,
não com o seu poder, porque ele é tão poderoso que se ele soprar, não sobra folha, nem folhas. Então ele destrói o nosso inimigo com o quê? Aquele que não faz o mal. Com seu inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência. Razão pela qual precisamos darmos o primeiro passo para ter essa verdadeira comunhão, essa verdadeira intimidade com o Todo-Poderoso, por meio da palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o instrumento. No início era o verbo, e o verbo se fez carne, sem ele nada se fez. Jesus é o pórtico de entrada. Jesus é a carruagem de fogo para levar criaturas ao Senhor. E não à toa ele diz, lá em Mateus, lá em João, eu e o Pai somos uma coisa só. E lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, de hoje e sempre. Amém. Vejo, portanto, a razão pela qual Jesus falava não somente em aramaico, que era a língua originária dos semitas, e seu nome também não era à toa, que seu nome originário era Yahshua Hamashia, que significa Jesus, o Messias, que as palavras também você pode dizer, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, está lá em Hebreus, carta de Hebreus. Vejo, portanto, a importância e a razão pela qual Jesus falava não somente em aramaico, mas em parábola. Exatamente por quê? Porque os fariseus, os saduceus e essênios estavam notadamente os fariseus e os saduceus engendrando um plano para acusá-lo, processá-lo, condená-lo no clássico sinédrio, que era presidido por um dos fariseus, os saduceus, a saber, Caifás, sob a égide do governo de Pôncio Pilácio. E aí, Jesus passou a falar parábolas para dificultar a sua comunicação, sobretudo dificultar o que ele estava ensinando para seus alunos, que eram seus 12 discípulos. E aí já respondi porque ele falava não somente em aramaico, como também falava em parábolas e os seus próprios discípulos entendiam. E aí, já partindo para concluir e dar a resposta ao ponto de fundo de mérito do presente estudo teológico, a saber, porque Jesus falava em parábola e o sentido, o verdadeiro espírito do que significa determinada parábola, como estamos a falar da parábola do fermento, quando Jesus disse para os seus fariseus, para os seus discípulos que fuja do fermento dos fariseus, e aí seus discípulos, notadamente o mais certo de todos, sabe, Pedro Simão, disse, como Rabi? Rabi é esse nome de mestre. Jesus é chamado de Rabi, não somente pelos seus discípulos, como pelos fariseus. E aí Jesus disse, você não entendeu, foi nada. Você não entendeu o verdadeiro espírito do que eu estou a falar. Aí os céticos disseram, notadamente Pedro Simão, Tiago, João, disse, você está dizendo para a gente não comer mais pão? E aí você já começa a entender a história do pão ázimo ou ázimo. Asmo ou ázimo, que são sinônimos, que é o pão sem fermento. É com base nisso aí que surge o clássico pão sem fermento. Ou seja, o pão sem o fermento dos fariseus. Quando Jesus estava dizendo para os seus discípulos que não comesse o fermento dos fariseus, ele não estava dizendo que ele não comesse o pão. Ele estava dizendo que eles não comessem, que eles não se alimentassem, que eles não compartilhassem da maldade, da perversidade, em especial da hipocrisia dos fariseus, que dizia uma coisa com base na Torá, que eles chamavam de lei, e na prática eles faziam literalmente outra. É exatamente isso que ele queria dizer por meio de Lucas 12, 20 a 21, por meio de Lucas 12, 1 a 7, por meio de Mateus 16, 5 a 12, por meio de Mateus 16, 18, por meio de Mateus 5, 13 e 14. Você vai ver tudo isso aí lá. Todos falando da mesma coisa, convergindo em outro lugar.
Jesus estava dizendo, fuja do fermento dos fariseus. Ele estava dizendo, fuja da maldade, da perversidade, especial da hipocrisia. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartar o nosso coração com coisas boas, para alimentar nossa alma. E a gente alimenta nossa alma com o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Aquele que provar de sua carne e beber de seu sangue, não perecerá e terá vida eterna. É esta a promessa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aquele que a linguagem aramaica chama de Yahshua HaMashiach, ou seja, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, que também irei falar a diferença de Cristo Jesus, porque a gente chama de Cristo Jesus, o nosso Salvador, Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Vem, portanto, que quando Jesus dizia para seus discípulos se afastar dos fermentos fariseus, ele estava dizendo para ele não comer o pão. E aí cria o clássico pão o asmo, que é o pão sem fermento, que simboliza essa passagem do pão sem a maldade, sem a perversidade, sem a hipocrisia dos fariseus. Pois, na verdade, Jesus, como era Deus, lia o coração e a mente de cada um e sabia que ele dizia um discurso, uma retórica muito linda, muito bela, muito loira, mas na prática o coração dele estava literalmente dizendo o contrário. E é por isso que para Deus, para Jesus, é melhor ouvir da boca de um ateu, como tem muitos aí dizendo que é um ateu não praticante, quando ele lê o coração dele e vê que o coração dele só tem bondade, e a bondade é o maior princípio do cristianismo, é o maior princípio de Deus, fazer o bem ao próximo. E aí era de Buda também, 500 anos de Cristo. Certa feita, um indiano ia passando próximo à filgueira e viu um monge meditando, porque a teoria, o doutrina de Zen criado por Buda, encontrar o meio termo para ascender contra Deus, a luz que ele chama é Deus, Deus palavra. Divide-se em 3 dimensões, ou seja, a doutrina budista é baseada em meditação. Buda passou 40 dias e 40 noites meditando para conseguir a luz debaixo de supostamente uma filgueira. Então, os budistas fazem meditação, yoga e praticam também artes marciais. Isso é praticado em toda a cultura do mundo, na maior parte da cultura do mundo oriental. E aí, Buda, um dos maiores exemplos nessa passagem da parábola budista foi que o indiano perguntou qual é o maior princípio de Buda. E aí o monge que estava orando, meditando debaixo de uma figueira, disse: o maior princípio do Buda é fazer o bem ao próximo. Veja aí a questão do bem, questão que é repetida por Jesus. Quando Jesus disse: se quer fazer a vontade de Deus, ame uma criança. Bem-aventurados os que têm sede, que têm fome, pois no dia do Senhor serão exaltados. Bem-aventurados os humilhados, pois no dia do Senhor serão exaltados. Aqueles que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. E aí o monge responde para o indiano: o maior princípio do Buda é fazer o bem ao próximo. E aí o indiano responde para o monge, diz: só isso? Isso todo mundo sabe. Aí o monge responde para o indiano: todo mundo sabe, mas tem gente de mais de 99 anos que nunca praticou. Está vendo a importância de darmos o primeiro passo? É exatamente isso. E para concluir, quando Jesus diz para os seus discípulos fugir do fermento dos fariseus, ele está exatamente dizendo que fuja da maldade, da perversidade, em especial da hipocrisia. Pois na prática ele dizia uma coisa, na teoria ele dizia uma coisa, e na prática eles faziam exatamente o contrário. Não à toa Jesus, com todas as perguntas. Os fariseus, quando faziam perguntas, interpelavam Jesus, era de forma de pegadinha para tentar incriminá-lo. E aí Jesus criou uma técnica de responder aos fariseus. Ele perguntava, os fariseus faziam uma pergunta para ele perguntava: o que é que diz a lei? Que era a Torá.
Aí ele já sabia o que ele ia dizer, porque foi ele mesmo que inspirou Moisés a escrever todas os 10 mandamentos, as 2 tábuas que compõem os 10 mandamentos. E aí ele dizia, a lei diz isso, ele disse, então faça, age como a lei. Eles tentaram pegar ele quando ele curou o cego no sábado, porque para pegar ele num dos 10 mandamentos que não poderia trabalhar no sábado. Aí Jesus disse, eu não sou, isso não se aplica a mim, eu não sou destinatário da lei, eu sou a própria lei. Está entendendo o espírito da coisa? Jesus disse, eu não estou violando esse mandamento porque a lei não se destina a mim, eu não sou o destinatário da lei, eu sou a própria lei. Veja, portanto, que Jesus não descumpriu aquele mandamento do sabatar. E respondeu para os fariseus, ainda que, em tese, vocês digam que eu estou descumprindo, mas se você, por exemplo, tiver um carneiro cair no buraco no sábado, você vai esperar um domingo para tirar ele de lá? Veja a sabedoria. Quando eu digo que temos que nos espelhar na mente de Cristo, é porque Ele é o nosso espelho. Ele não somente é a luz da vida, é a luz, é a vida, é o caminho, mas também é a porta e o posto de entrada das ovelhas. Razão pela qual concluo o presente estudo temático sentido dizer que se queres ter a verdadeira intimidade com o Todo-Poderoso, desde já não faça a menor cerimônia, tampouco hesitem em dar o primeiro passo no sentido de buscar a verdadeira intimidade com o Todo-Poderoso. Agindo assim, você, para além de estar fazendo a vontade e o propósito de Deus, por via reflexa também está se permitindo a ter a devida comunhão com o Todo-Poderoso e não somente, e dizendo que não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai e brota da boca de Deus, hoje e sempre. Amém. Fico por aqui, pessoal. Obrigado para os senhores e senhoras. Desejo um excelente dia de terça-feira, semana de São João. E não à toa São João vem antes de São Pedro. Por quê? Porque São João era um dos mais queridos discípulos de Jesus. E não à toa ele também, por via reflexa, era o último que estava no seu Calvário, que também será objeto de um tempo do vídeo-aula que irei ministrar a importância de João, e porque João foi o único dos 12 discípulos que morreu aos 94 anos na ilha de Patmos, quando Jesus se revelou para ele e pediu para ele escrever 7 cartas escatológicas dirigidas aos 7 anjos do Apocalipse que se encontram diernamente ou atualmente no interior da Turquia, onde agora em janeiro, fevereiro, houve aquele terremoto entre que atingiu grande parte de cidades da Turquia, que é onde existe onde existiam essas cidades de Laodiceia, Filadélfia, etc. São 7. E na divisa da Síria. E João, não à toa, foi o único que morreu de morte natural na ilha de Patmos. Os demais morreram de morte mais severa, inclusive pelo Simão, em que pese não se achou ou não se achara digno de morrer, ser crucificado de cabeça para cima e sim de cabeça para baixo. Mas isso aí será objeto do vídeo aula, onde irei verticalizar essas transcendentais e fantásticas histórias e passagens bíblicas para você cada dia ficar mais afiado e mais íntimo com os inefáveis mistérios da Palavra de Deus. Obrigado, fique com Deus e até a próxima. Compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas. Se você ainda não se cadastrou, se cadastre no presente canal para que você continue, para além de me ajudar a levar a palavra de Deus aos confins do mundo, ou teu sim por via reflexa também continuar a me motivar a acordar de madrugada para preparar e compartilhar com você as mais fantásticas e transcendentais aulas sobre o alimento da alma. Obrigado, até a próxima. Fique com Deus.